E sabe o que eu ainda fico indignada? Já deveria ter naturalizado, mas eu acho que a arte de não naturalizar, né, algumas situações é importante, mas eu ainda fico indignada com o método empregado pela Prefeitura Municipal e pela gestão em lidar com alguns temas. Primeiro se joga na mídia uma grande cortina de fumaças, para depois conversar com as pessoas efetivamente envolvidas naquele assunto. Mais recentemente, para citar apenas 2 casos, vereador Rafinha, nós tivemos o caso dos quiosques. Primeiro se cria uma grande balbúrdia, depois espera a reação acontecer, porque há reação, para depois chamar os envolvidos para conversar, para fazer de conta que está dialogando. E a mesma situação com o decreto da marmita legal, porque primeiro se cria um rebuliço, ameaça as entidades, ameaça as pessoas que necessitam de ficar sem alimentação, vereador Mamá, e depois chama para mais um grande espetáculo midiático, uma reunião no aquário, com órgãos públicos, para fazer ajustes necessários, e vamos dialogar, e daí vem o líder de governo que entende metade do que está sendo discutido e diz, não, a reunião realmente foi muito boa, saímos aqui com alguns encaminhamentos muito bons, entre eles, aquele programa da semana passada ali, que vai injetar dinheiro na conta da CDL, mas não, foi muito bom a reunião. Eu, particularmente, não sou contrário ao fato de que a gente tenha dignidade na distribuição de alimentos para as entidades que assim entenderem necessário e que hajam com qual convicção ideológica que as motivem a fazer a distribuição de alimentos. Por uma defesa da política de soberania alimentar, do ponto de vista do Estado ou do direito privativo, seja por caridade, seja pela mente deles achar que vão ter um reino dos céus mais rápido, não importa. O que importa é que a gente está matando a fome de quem precisa. E eu acredito que é muito mais digno, sim, você fazer essa distribuição de alimentos num local fechado, com condições sanitárias, do que na escadaria da catedral embaixo de chuva. Eu acho que não há divergência em relação a isso, eu acho que não deveria haver. A grande questão é como isso se dá. Num primeiro momento, com a prioridade para a passarela chamada da cidadania, que é de difícil acesso para pessoas, muitas vezes idosos, deficientes, doentes, que não conseguem se locomover diariamente em horários específicos para um espaço que precisa atravessar uma rodovia. A população em situação de rua, infelizmente, na nossa cidade, não está restrita ao centro da cidade. Não está restrita ao centro da cidade. E isso não é levado em consideração. Se quer-se dignidade, condições sanitárias para a distribuição de alimento, por que o restaurante popular foi fechado? Por que fecharam o restaurante popular? A gente tem algumas respostas, ditas aqui pelo vereador que me antecedeu, sobre a higienização de algumas áreas, algumas dondocas da Mauro Ramos não querer ver a pobreza diante dos seus olhos. Isso são fatos. Agora, por que não deixa que esse consórcio de entidades faça a gestão do restaurante popular com dignidade? Por que precisa ser na passarela? Passarela, inclusive, que é um dos serviços que vem sendo recorrentemente investigado pelo MP e que, mais uma vez, o Tribunal de Contas emitiu parecer dizendo que, pela 4ª vez, não é uma reincidência simples, pela 4ª vez, a Prefeitura Municipal descumpre deliberações do Tribunal de Contas relativas à passarela da cidadania, que hoje, inclusive, é gerida por uma empresa
cujo responsável é o ex-secretário investigado por superfaturamento de serviço de lavação de roupa. São mais de 4 milhões já destinados para essa nova gestão da passarela, que poderia muito bem estar sendo empregada em muitas políticas de assistência à população em situação de rua. Então, vereadora Frânio, mais do que justo e oportuno o seu requerimento. Obrigada.